Olá, turma. Voltando aqui para nossas, nosso comentário, né, acerca dos princípios do direito administrativo. Até agora já falamos sobre o princípio da legalidade, né? Legalidade, supremacia do interesse público, impessoalidade. E agora vou fazer um rápido comentário sobre o princípio da especialidade e princípio do controle e tutela, né? São dois princípios também relevantes na esfera do direito administrativo, né? Esse princípio da especialidade, ele surgiu em razão do princípio da legalidade, né? E da indispensabilidade do interesse público, né? O interesse público é indispensável numa sociedade, né? E daí a ideia da especialidade, né, nas empresas descentralizadas, né, empresas autárquicas, né, ou seja, as autarquias que temos bastante no país. Né. A autarquia, na verdade, é uma descentralização do ente central. Né. Por exemplo, o Poder Executivo ele institui autarquias, o Poder Executivo Estadual também institui, o Poder Executivo Municipal também institui suas autarquias. Né? E essas autarquias elas são relevantes para a sociedade. Né? Então, sem elas, na verdade, as administrações não conseguem, na verdade, realizar um bom serviço público. Né? Precisamos de um serviço público bom. Será que temos o mesmo com essas autarquias, as empresas públicas, temos um bom serviço público? Nós temos, razoavelmente sim. Acho que podemos até falar que temos um serviço público razoável, né? Temos uma boa previdência social, né? Então, a criação de pessoas jurídicas administrativas autárquicas, como já falei, elas são na forma de centralização, né, de prestação de serviço público, levando-se em consideração cada uma das suas especialidades. Né? Mas aqui à frente eu vou já fazer exemplificar quais são as principais entidades autárquicas que temos no país. Né? A lei cria a entidade e estabelece com precisão a finalidade. Toda autarquia ela é criada por lei, né? E dentro dessa lei é instituída, é verdade, as atribuições. O que essa entidade vai desempenhar, né? Qual que é a sua finalidade na sociedade. Né? Então é importante. E a lei ela define claramente as atribuições da autarquia. Né? E, na verdade, uma vez definido, na verdade, essas atribuições, e aí surge também o princípio da indisponibilidade do interesse público. A partir do momento que se cria a autarquia, cria-se uma obrigação. Né? Este princípio é direcionado às autarquias, como eu já falei, né? E também é instituído por lei. Interessante. Né? Um decreto? Não, tem que ser por lei. Não se cria autarquia por decreto. Isso pode cair numa prova. Né? Foi instituído uma autarquia através do decreto-lei número tal. Esquece, não é, tem que ser por lei. Né? Isso ocorre porque não tem disponibilidade. Então, gente, essas autarquias, elas são indispensáveis no nosso dia a dia. Parece que não, mas é indispensável, né? Então, eu que vou trazer aqui para você uns exemplos de autarquias. Que são autarquias? Essa palavra ela é uma palavra, para o leigo, uma palavra nova, né? Mas temos aqui a agência Anatel, é uma autarquia. Temos o INSS, é outra autarquia. Temos o Banco Central do Brasil também, que é uma autarquia. E o IBGE. Temos outras, né? Tem uma infinidade de autarquias que nós temos no Brasil, né? E o ente estadual também institui suas autarquias, né? Tipo Detran, etc. Então, até porque o ente central, como eu já falei, ele não tem condições de gerir
todas as demandas da administração pública, né? E essas autarquias, elas estão instituídas na esfera federal pela Constituição Federal, artigo 37, né, os incisos 19 e 20. Vai lá, dê uma olhada nesse inciso, né, e esses incisos, né, são 2 incisos, e entender, na verdade, a dinâmica da criação de uma autarquia, tanto faz federal, estadual ou municipal, né? Se você está fazendo concurso para a esfera federal, você tem que se preocupar com a Constituição Federal. Se você está fazendo concurso para a esfera estadual e municipal, tem que ser com a legislação local, né? Então é isso, pessoal. Esse era rapidamente sobre o princípio da especialidade, né? O próprio nome fala que, na verdade, ele gera, ele controla, né, na verdade, as empresas dentro das suas atividades, né? Beleza? E temos também aqui um outro princípio, que é o princípio do controle ou tutela. Outro princípio também, parece que pouco falado, mas ele serve para assegurar que as entidades da administração direta observem o princípio da especialidade. Então, ele é meio que vinculado ao princípio da especialidade, né? Da importância do princípio. O controle e tutela, ele foi criado para fiscalizar as atividades dos entes públicos, entes da administração pública, né? Daí o controle, esse controle ou tutela, é um princípio fiscalizador, né? Então, leia lá, dá mais uma lida acerca dele. Sabe que as entidades administrativas gozam de autonomia, então as autarquias, elas gozam de algumas autonomias, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, né? Então, essas autarquias, elas têm esses privilégios, né? Tem uma independência, digamos assim, né? Então, é importante, pessoal. Por outro lado, há necessidade de um certo controle, né? Para que a pessoa jurídica, a União, o Estado e o município, que foi instituída a entidade indireta, assegure que essas empresas estão agindo, na forma da lei instituidora. Então, essas empresas não estão, na verdade, elas são passíveis de fiscalização, né? Então, isso é muito comum. Aí o Ministério Público, né? Então, nesse princípio de controle, né, a regra é a autonomia. Tá? No tocante às empresas autárquicas, empresas indiretas, a regra geral é a sua autonomia, mas a exceção, né, a exceção é o controle. Então, nenhuma empresa está, na verdade, pode agir fora da lei. Agora, esse controle, na verdade, ele vem através de normas, de leis, de instrumentos legais. Tá? Então, as autarquias são fiscalizadas através de outros instrumentos legais. Vale a pena você dar uma olhada, você é estudante de direito, concurseiro, né? E que ouviu essas palavras aqui e que, na verdade, você tem como parâmetro, às vezes, estudar mais a fundo isso aqui, né? Então, é uma matéria extensa, a matéria, falei de princípio, todos os princípios são matérias extensas, mas que são importantíssimos em termos de direito administrativo, né? É isso aí, pessoal. Por hora é só. Eu queria aqui finalizar esse bate-papo, digamos assim, para mandar um abraço para 2 colegas da Justiça Federal, que são, na verdade, o Gabriel e o caro Júlio César. São meus incentivadores aqui no YouTube, eles assistem aos meus vídeos e comentam comigo, tá? E também eu gostaria muito de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Gratidão, muito obrigado, tá? Espero que você goste deste último vídeo e vamos em frente. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.